Acordei no sábado com uma sensação estranha, como se algo fora do comum fosse acontecer naquele dia. Lá fora, na nossa panela de 5 andares na pequena cidade de Sosnovka, o outono estava carrancudo. A chuva tamborilava no parapeito de zinco. As folhas dos bordos, durante a noite, tinham colado no asfalto molhado. E no quarto estava um frio de rachar. O aquecimento ainda não tinha chegado. Economia, como sempre. Mas o humor, meu Deus, estava nas alturas. Estiquei-me, estalei o pescoço e arrastei-me para a casa de banho. Lavei a cara com água gelada, olhando para o meu reflexo sonolento no espelho rachado. Sasha, estás a envelhecer? Pensei, embora só tivesse 35 anos. Na cozinha, a Lenka já estava a mandar. A minha mulher cheirava a batata frita e palha, e na mesa reinava uma pilha de panquecas que ela provavelmente não fazia desde o inverno passado. Lenka estava ao fogão com um fato de treino velho, mas com uma energia invulgar. Normalmente de manhã ela resmunga que eu ronco ou que o café acabou, mas hoje tinha um sorriso de orelha a orelha e até o cabelo arranjado, o que para um sábado era quase um milagre. Bom dia, Sashok, cantarolou ela. Pôs-me à frente um prato de batatas e um pires de natas. Senta-te, já vou fazer chá com hortelã como gostas. Sentei-me na banqueta que rangia, tentando perceber onde estava o truque. Lenka não estava só a cozinhar. Ela praticamente dançava pela cozinha. Ora piscava o olho, ora soltava um elogio. Que homem, conseguiste o prêmio na fábrica. Em 10 anos de casamento, habituei-me a que esses humores dela fossem raros como neve em julho. Normalmente de manhã, ela ou está no trabalho ou ao telefone com as amigas, mas hoje parecia a esposa perfeita de um filme. Enquanto devorava as panquecas, Lenka sentou-se ao meu lado, pousou a mão no meu ombro e olhou-me de uma forma que quase me fez engasgar com o pedaço. Sasha, tu és o melhor que eu tenho, sabias? Disse ela com os olhos a brilhar. Fiquei sem reação. Quis perguntar qual era o motivo, mas ela já se tinha inclinado e beijado-me. E de que maneira, quase derrubei o prato. Depois do pequeno almoço, como de costume, sentei-me ao computador. Notícias. A mesma coisa de sempre. Política, preços da gasolina, previsão do tempo, folhei as redes, vi uns vídeos sobre reparação de motores, rotina típica de sábado. E então, Lenka aproxima-se por trás, pousa as mãos nos meus ombros e gira a cadeira. A ratoeira escapou-me das mãos de susto e ela estava à minha frente só com um hobby de seda, aquele que eu vi pela última vez quando fomos à Turquia. Semi-transparente, preto, com rendas. Fiquei de queixo caído. Nem consegui dizer uma palavra. Ela beijou-me outra vez. E depois... Digamos que uma manhã assim não tínhamos há tempos, desde que casamos. Lenka estava como nos velhos tempos, quando passávamos noites inteiras a conversar e a rir. Até me esqueci de que ultimamente ela se queixava mais de dores de cabeça ou cansaço. Quando acabou, ela, ajeitando o cabelo, olhou-me com um sorriso malicioso e disse: Sasha, hoje vamos à casa da minha mãe em Zareshnoye. Já preparei tudo, não te escapas. Quase engasguei com o chá. Zareshnoye era uma aldeia a 1 hora de Sosnovka, onde vivia a mãe dela, Svetlana Petrovna. Ir para lá eu, digamos, não era fã. Primeiro, lá havia sempre 1000 tarefas. Consertar o telhado, cavar as canteiros, desmontar o barracão. Segundo, o pai dela, tio Kolya, estava fora, numa obra noutra região, e sem ele aquilo era um tédio. Nada de cerveja, nada de escapar ao trabalho. Mas depois daquela manhã eu estava em êxtase. Disse: Está bem, meu amor, vamos. Lenka, pelo visto, tinha planeado tudo com antecedência. Enquanto eu vestia as calças de ganga e procurava uma t-shirt limpa, ela já tinha arrumado as malas, posto no porta-bagagens compota caseira, batatas, um termo com café e até um cobertor, caso tivéssemos frio. Sabia como me comprar, pois não. A estrada até Zareshnoye era desagradável. Asfalto esburacado, buracos, poças, lama. O outono pintara as florestas de amarelo e vermelho, mas com chuva tudo parecia triste, como num filme antigo sobre a aldeia. Lenka passou o caminho inteiro a falar.
ora sobre a remodelação da casa de banho, ora sobre as férias que planeávamos, mas nunca tínhamos dinheiro. Eu ouvia mais do que falava, perdido nos meus pensamentos. Nos últimos anos, a nossa vida tinha se tornado monótona. Trabalho, casa, raras saídas com amigos. E, de repente, aquela manhã, como um presente do destino. Comecei até a suspeitar que ela tinha algo planeado, mas decidi não pensar muito. Chegamos a Zarechnoye, perto do meio-dia. A casa da Svetlana Petrovna, velha, de troncos, com alpendre torto, ficava na ponta da aldeia, junto ao riacho. A sogra não estava em casa. Lenka, como se viu, queria fazer-lhe uma surpresa e não tinha avisado da chegada. Surpresa, pois. Ela logo desapareceu para a casa das amigas de infância, Tânia e Olha, que moravam 3 casas adiante. Fiquei sozinho. Liguei a televisão antiga, onde passava um daqueles seriados russos sobre polícias e bandidos. Encontrei no frigorífico uma garrafa de cerveja local e instalei-me no sofá afundado. Lá fora chovia. A casa cheirava a umidade e coisas velhas. Silêncio. Só a televisão a resmungar. Decidi sair para fumar no alpendre. Tirei um cigarro, acendi o isqueiro, dei uma passa e ouvi a voz da Svetlana Petrovna. Vinham do terreno vizinho, onde vivia o tio Misha, viúvo de uns 50 anos. Homem forte, trabalhador, mas com fama de mulherengo. Por curiosidade, aproximei-me da cerca. Através das tábuas, vi a sogra de botas de borracha e casaco velho a conversar com Misha. Riam-se. Ele sussurrava-lhe qualquer coisa ao ouvido e, de repente, deu-lhe uma palmada no traseiro. Num sítio que pessoas decentes não tocam em público. Svetlana Petrovna afastou-lhe a mão, olhou à volta como se tivesse medo de ser vista. Não me viu. Eu estava atrás de uma macieira velha e a chuva fazia barulho. Depois, acredita, os 2 foram para o barracão dele. Aí acordou em mim o Sherlock Holmes. Será que a sogra anda a ter um caso com o vizinho? Pensei. O tio Kolya dava-me pena. Homem trabalhador que toda a vida se matou pela família. Resolvi espreitar. Saltei a cerca baixa e bamba, aproximei-me do barracão em bicos dos pés. A construção era velha, as tábuas secas, havia frestas que davam para ver tudo como num cinema. Olhei lá para dentro e quase assobiei. Svetlana Petrovna, que já passou dos 50, fazia coisas que eu nem sabia como reagir. Para a idade dela, estava em forma excelente. Acrobacias de jovem e um entusiasmo que faria inveja a um adolescente. De repente, ouvi passos atrás de mim. Virei-me. Uma mulher de impermeável vinha na direção da casa da sogra. Assustado com a possibilidade de ser apanhado, corri para trás do barracão. Escondi-me nos arbustos molhados e esperei que ela passasse. Queria voltar à minha posição de observação, mas reparei que numa das frestas apareceu um olhar. Svetlana Petrovna olhava diretamente para mim, olho no olho. Pôs o dedo nos lábios, silêncio, e continuou o que estava a fazer. Eu, como se tivesse levado um choque, saltei outra vez a cerca, quase rasgando o casaco, e caí no sofá da casa. Sentei-me, bebi cerveja e na cabeça um caos. Como assim? A sogra, que eu sempre considerei um exemplo de rigor, com o vizinho no barracão, ainda por cima com o marido dela, o tio Kolya, que estava numa obra qualquer, a dar o corpo ao manifesto. Tive pena dele até as lágrimas. Tentei distrair-me com a televisão, mas os pensamentos não paravam. Lembrei-me de como a Svetlana Petrovna sempre me pareceu uma mulher de princípios. Ora me mandava descascar batatas, ora dava sermões que eu não mimava o suficiente a Lenka, e agora isto. Voltou a Lenka, alegre, cheia de fofocas da aldeia. Contou que a Tânia tinha posto uma estufa nova, que a Olha se estava a divorciar do marido. Não lhe disse nada. Resolvi primeiro ouvir a sogra. Talvez tivesse alguma explicação. 1 hora depois, chegou a Svetlana Petrovna, abraçou a Lenka. Começaram a tagarelar sobre receitas de bolos e quem na aldeia fazia o quê. Saí para fumar e, passados uns minutos, a sogra apareceu no alpendre. Aproximou-se, olhou-me a sério e disse: Sasha, não digas nada.
Está bem, falamos à noite. Assenti e voltei para dentro. A noite toda a sogra portou-se como se nada tivesse acontecido. Cozinhou jantar, borscht, costeletas, compota, brincava, servia-me compota como se eu fosse o genro favorito. Lenka chamou-me para passear com as amigas, mas recusei. Disse que estava cansado, queria deitar-me. Na verdade, só esperava ficar a sós com a sogra para ouvir o que ela tinha a dizer. Estava curioso, para ser sincero. E um pouco zangado, não por mim, mas pelo tio Kolya. Finalmente a Lenka foi para a casa das amigas e ficamos os dois à mesa. Ela tirou uma garrafa de licor de cereja caseiro aromático, uns 40 graus. Cortou pepinos, tomates, chouriço, pão, pôs uma travessa de chucrute que ela própria fazia. Bebemos uma, depois outra. Eu calava-me, esperando que ela falasse. E então ela começou. Sasha, provavelmente pensas que eu sou, sei lá como dizer. Mas com o Misha isto já vem de há muito tempo. O Kolya, o meu marido, já não é o mesmo de antes. Depois de lhe dar cabo das costas, ele ficou muito fraco. E o Misha está sozinho, também lhe custa. Nós simplesmente ajudamo-nos um ao outro, entendes? Eu ouvia, e na cabeça um vazio. Percebia claro do que ela falava, mas mesmo assim não entrava na cabeça. A sogra, que eu sempre vi como uma mulher séria e de princípios, a falar assim abertamente das suas aventuras. Bebemos mais um copo, depois outro. A conversa desviou-se. Ela começou a contar da juventude, como conheceu o tio Kolya numa dança no clube, como ele lhe lia poemas. Depois a vida deu voltas. Trabalho, filhos, rotina. Eu olhava para ela e reparava que, afinal, ainda era uma mulher atraente. Hobby caseiro, cabelo solto, olhos brilhantes do licor. E depois da quarta rodada, na minha cabeça, tudo se misturou. A surpresa matinal da Lenka, o barracão, essa sinceridade toda, e de repente algo em mim estalou. Levantei-me, peguei-lhe na mão e levei-a para o quarto. Ela não resistiu, só me olhou com leve surpresa, mas seguiu-me. E depois, digamos que decidi que, se era para ajudar, então até ao fim. Tio Kolya, desculpa, mas agora sou o teu substituto neste serviço. A sogra satisfeita, eu em vantagem. E os segredos de família ficam guardados por enquanto. Na manhã seguinte, a Lenka não suspeitou de nada. Tomamos o pequeno almoço. A sogra fritou panquecas, serviu compota. Brincava como se nada tivesse acontecido. Mas apanhei alguns olhares dela, não culpados, mas cúmplices. Lenka passou a manhã a falar dos planos. Acabar a remodelação em Sosnovka, ir ao mercado comprar botas de inverno. Eu só ouvia e pensava... Olha como a vida dá voltas. Ontem era um homem comum com uma esposa comum e hoje sou o guardião de segredos. Mais um detalhe. A Svetlana Petrovna insinuou há pouco que era a altura de irmos todos ao Issyk-Kul. Lá, diz ela, os pôres do sol são tão lindos que dão voltas à cabeça. Eu já sei que essas férias vão ser inesquecíveis. A Lenka acrescentou que temos de levar uma tenda para ninguém reclamar do barulho. Rimo-nos, e a Svetlana Petrovna, corada, atirou-lhe um pano da cozinha. Amém.